as preces de Eros, maravilhosos, Bezerra de Menezes, Vitor Hugo, eu recomendo. Eu recomendo a todos se deleitar, porque é um livro que, nesse momento em que nós estamos vivendo, momento de muita dor, muito sofrimento, muita angústia, não é? E muitos convites ao desequilíbrio, à desarmonia. Então, um livro como esse, A Prece segundo os Espíritos, coletânea mediúnica ilustrada de Valdo Pereira Franco, Diversos Espíritos. Esse livro, ele foi preparado, organizado por Washington Luiz Nogueira Fernandes, né? É um livro da década de 90. Então, tudo o que ele traz é para limpar a mente. Então, nós chegamos em casa com a mente carregada, e aí vamos ligar a televisão, e aí vai ver mais dores e sofrimento, mais notícias dolorosas. Se liga o aparelho, a internet, tudo, a rede social, o WhatsApp, tudo isso, são notícias também dolorosas. Então, nós precisamos de nos alimentar de luz, né? Então, nós somos bombardeados durante o dia com muitos fluidos deletérios. E no final do dia, que nós vamos deixar o corpo no leito e vamos adentrar, né, no mundo extrafísico, então nós precisamos de nos proteger. E um dos recursos da proteção é uma leitura edificante, a leitura de uma mensagem que vai nos conectar com a divindade, com Deus, com os espíritos amigos, com os espíritos que já se libertaram de muitas das mazelas que nós ainda estamos lutando para nos libertar. Então, esse livro, ele traz convite para a harmonização mental, psíquica, física, emocional. Bom seria que ele tivesse em tamanho pequeno, para que nós pudéssemos levar na bolsa, né? Ou no bolso, não é? Mas, mesmo assim, para mim, livro não tem tamanho, não pesa. Então, é aquele livro que está sempre pronto para nos levar a uma paisagem de harmonia e de luz. E o tema de hoje, eu fui assim, né, presenteada por esse tema, Tesouro da Oração. É uma poesia de Joana de Ângeles. E ela traz todas as informações nessa poesia, de uma forma muito singela. Ela traz todas as informações que nós precisamos saber referente à oração. É muito interessante e me deixa sempre muito feliz, né? Quando eu comprovo cada vez mais o poder de síntese que os espíritos que já passaram por essa fase que nós estamos nos ensina, que nós falamos muito, não é? Nós falamos muito, nós jogamos muitas palavras e falamos muitas coisas indevidas, porque falamos muito. E os espíritos nos ensinam, nessas oportunidades, a pensar mais e falar de forma mais direta, mais proveitosa, mais útil. E aquilo que o mestre nos disse, né? Não é por muito falar que sereis ouvido. Então, o tesouro da oração. A oração deve abrir espaços no templo do cristão, a fim de preencher-lhe os vazios do sentimento. Essa é a primeira estrofe. Então, nós podemos refletir. A oração deve abrir
espaços. Então, esses espaços, eu fiquei me lembrando. Quando nós estamos com questões não solucionadas, não resolvidas, nós ficamos muito ocupados mentalmente com essas questões, quer sejam questões afetivas, emocionais, questões financeiras, materiais, os nossos desejos, as nossas ilusões, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas monoideias, como diz André Luiz, ocupam espaços da mente, e os amigos, eles orientam assim, que para que eles possam trazer para nós um pensamento, o pensamento deles, ele está aqui, então ele precisa que eu dê espaço mental para que ele coloque o pensamento dele no meu pensamento, que é o que nós chamamos da intuição. Então, o pensamento, ela se propaga em ondas. As ondas mais longas e ondas mais rápidas. Cada um tem o seu valor, a sua luz. Então, os espíritos necessitam, os espíritos que estão na faixa luminosa, não é? Eles precisam que nós dermos espaço para eles, para que o nosso pensamento não seja tão rápido, tão conturbado ou tão fixado em algo desarmonizado. Então, quando Joana ela nos diz que a oração deve abrir espaços no templo do cristão. Então, qual é o templo do cristão? A mente e o coração. Porque a mente, aonde está a conexão com o alto, que é o coronário, precisa estar aberta, precisa estar harmonizada. Esse chakra precisa estar harmonizado. O que é que harmoniza esse centro de força? Bons pensamentos. Então, nós não podemos estar com ideias desarmonizadas, de ódio, de vingança, de desejos maléficos, desejos sensuais. É que às vezes eu fico buscando uma palavra que não seja tão, não é? Sensuais, desejos sensuais. Nós observamos a questão do alerta, não é? Que trouxe, a casa vem trazendo já há algum tempo da questão das roupas, não é? Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, e aqui o mal predomina. É a nossa casa, é a nossa escola. Não é? Ontem nós falávamos de uma mensagem de Joana, e ela falando a respeito do mundo, e dizendo que o mundo é um educandário, onde o espírito vem aprender. Então, como educandário, nós precisamos estar abertos ao aprendizado. Então, ideias sensuais, né? Ideias de desejos, de vícios, de todas as espécies. Então, nós precisamos abrir espaço, ou seja, limpar a nossa mente, para que o chakra, o coração, não é? O cardíaco, ele que está em conexão com o coronário, entre o cardíaco e o coronário, tem 2 chakras importantíssimos, por onde a oração vai passar, que é o laríngeo e o frontal. Consciência e construção e realização. O chakra da garganta é realização. O do frontal, consciência daquilo que estamos a pensar, a falar, a fazer. Então, são chakras já na faixa espiritual. E a oração, ela tem essas duas, esse espaço do coração até o coronário. Então, é aí que o cristão,
deve abrir espaço, então, sentimentos e pensamentos na polaridade positiva. E aí os nossos pensamentos vão ficando em ondas mais longas e vai abrindo espaço para nós recebermos. Nós vamos pensando mais lentamente e vamos abrindo espaço para receber os pensamentos dos amigos que nos auxilia a conversar com Deus. Porque a grande maioria de nós ainda não sabemos conversar com Deus. Nós pedimos. E nós nos esquecemos de louvar e de agradecer. Sabemos que a oração é agradecer, é louvar, agradecer e rogar. Mas nós só ficamos na rogativa. E nessa rogativa nós vamos nos emocionando e vamos saindo daquela sintonia com o amigo que está aqui do nosso lado. Que ele é o nosso mensageiro, ele vai levar para o amigo, do amigo, do amigo até... Porque tudo acontece em escalas e escalas de harmonia e equilíbrio. E aí Joana continua. São vários... O poema é longo, eu não posso fazer seminário no primeiro parágrafo. Né? Então, eu pensei no perdão, não é? E pensei também no coração e na mente para refletir em relação a esse primeiro parágrafo. E Joana continua. Mas do que um amontoado de palavras, a oração é um ato de interação entre a alma e Deus. E aí nós vamos ver lá no capítulo, porque essa oração, ela está muito voltada para o capítulo 23, né? Buscai e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no capítulo 23, nós vamos encontrar preces inteligíveis. O item de preces inteligíveis. Então, quando Joana diz assim, mais do que um amontoado de palavras, e aí no Evangelho, no capítulo 23, nós vamos encontrar o Espírito nos orientando que quando nós falarmos de forma que o outro nos entenda. E para que o outro nos entenda, é necessário que nós também nos entendamos o que falamos, porque muitas das vezes nós queremos fazer uma prece, e isso nós vemos muito ainda, não é? Uma pessoa levantar para fazer uma prece de abertura ou de encerramento de um trabalho e fazer um discurso. Ou mesmo em casa, começar a oração e no meio do caminho se perder. E tem um exemplo maravilhoso nesse capítulo, onde Jesus conta uma história, que o fariseu ele chega e diz assim, no templo, Senhor, sede fiel a mim, sede bom para mim, porque eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo, e desfia um monte de imperfeições, como aquele que está ali. O outro chegou e encostou, não era fariseu, chegou e encostou ali, e ficou paradinho, de cabeça baixa. E aí o outro diz assim, Senhor, aqui estou, Senhor, tende misericórdia de mim. E aí Jesus diz, aquele segundo saiu beneficiado pelo Pai. Por quê? Porque com humildade ele se colocou diante de Deus. Então, o primeiro, que é o fariseu, ele falou muitas coisas e coisas indevidas. Porque quando nós falamos, nós não sabemos ainda, não é? Então, é um chakra que nós ainda não sabemos trabalhar com ele. E nós o desarmonizamos e o desgastamos com muita facilidade e bloqueamos ele com muita facilidade. Porque pensamos de forma indevida e aí quando vamos vestir o pensamento, materializar o pensamento em palavras, nós
vamos contaminando o chakra laríngeo. E Joana continua: a oração é um ato de interação entre a alma e Deus. Para que haja interação entre a criatura e o Criador, é preciso que a criatura esteja em sintonia. E para isso não é necessário nem falar. Só o que importa, porque somos espíritos, é pensar. E todo pensamento harmonioso, todo pensamento amoroso e útil é uma prece, está no Livro dos Espíritos. É uma oração. Porque também é um trabalho. E todo trabalho é uma oração. E quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e aí nós vamos entendendo que orar é ser útil. E nós começamos a ser útil através do pensamento, porque quando nós pensamos, nós criamos. Então, Joana vai nos lembrando essa nossa postura cristã, porque nós somos cristãos, ou nós pretendemos ser cristãos. E se somos cristãos, ou pretendemos ser, estamos no estudo, né, para sermos cristãos, estudando para sermos cristãos, nós precisamos seguir a cartilha de quem? Do Cristo. E o Cristo que nós conhecemos aqui na terra, que é o governador da terra, que é o nosso mestre, é Jesus. E quando Jesus esteve aqui conosco em corpo, porque continua conosco, não foi para lugar algum. Isso eu tenho sempre falado, Jesus não vai voltar, porque não foi. Jesus nos envolve, segundo Emmanuel, a sua aura envolve todo o nosso planeta Terra. Nós vivemos envoltos na energia do Mestre Jesus. E toda a beleza, está lá no livro Consolador, que a casa de Emmanuel me ensinou a conhecer, me provocou para conhecer. A primeira palestra que eu fiz aqui foi uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. Digo a vocês, meus amigos, fiquei umas 2 noites sem dormir direito, porque li, recebi um pedacinho do papel, li e não entendi nada. Aí fui procurar alguém que me explicasse, que me ensinasse, aí me deram um xerox da página. Aí eu comecei a me situar. E quando, algum tempo depois, e aquilo ficou me incomodando, algum tempo depois, solicitei a uma amiga que vocês conhecem, Ivonete, né, que esteve aqui na semana passada, falando da prece da gratidão, e ela disse, você conhece, você é amiga de Emmanuel, você conhece Emmanuel, por caridade, me apresente a ele. E nós que temos um trabalho, um projeto de costura, colocamos o estudo, que está fazendo 9 anos, esse estudo, ainda não terminamos o livro, e ela vem, nesses 9 anos, me ensinando a conhecer o pensamento de Emmanuel, nesse livro Consolador. E nesse livro ele diz assim, que a beleza, toda a beleza, que o nosso planeta é belíssimo, meus irmãos. Olhar uma flor é um momento de oração. Olhar o céu, no amanhecer, no pôr do céu, é um momento de oração. Porque a beleza leva o espírito a essa conexão. A oração é um ato de interação entre a alma e Deus. Quando nós estamos olhando a natureza de forma, o olhar atento, onde nós olhamos para ver a beleza daquele momento, daquele espaço, penetrar e se deixar penetrar por aquele momento. É um momento de oração, nos convida à oração. E Emmanuel diz que toda a beleza do nosso planeta foi colocada por Jesus, a beleza dele, ele colocou no planeta, na sua formação, para que os espíritos rebeldes, que somos todos nós, que ele iria trazer para cá, para aprender o amor, a amar, porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender a amar, pudesse, em vendo a beleza que o rodeia, desejar ser belo. Está lá no livro Consolador, não esqueço. E agradeço a nossa irmã, continuo sempre agradecendo,
porque amo profundamente esse espírito que reencontrei nessa reencarnação, porque ela está me ensinando a conhecer Emmanuel. E amo esta casa profundamente, porque foi essa casa que me levou ao livro O Consolador. E toda a felicidade que eu tenho tido nesse estudo, nesses 9 anos e alguma coisa, eu devo a essa casa, né? E continuo lá estudando. Quando terminar, vamos começar de novo, né? Para poder aprender mais um pouquinho. E aí Joana, ela continua dizendo: não importa a posição do corpo no ato de oração, mas a da alma que se eleva quanto mais reconhece a própria pequenez. Então, aqui Joana nos convida a 2 reflexões. Uma é a questão da sintonia. E a questão da consciência de que somos espírito. Nós não somos o corpo. Então, não é necessário nenhum ritual para nós orarmos, para nós buscarmos. Lembra, interação da alma com o Criador, com Deus. Do espírito, nós, no que ela fala alma, aí eu vou me lembrar de Kardec, não é? No Livro dos Espíritos, quando ele diz alma, ele quer dizer espírito encarnado. Quando ele diz espírito, principalmente com letra maiúscula, ele quer dizer espírito desencarnado, a energia, não é? A essência. Então, por isso que ela diz aqui alma, porque ela está falando com nós, espíritos que estamos num processo de reencarnação, ligados ao corpo físico. O corpo é o corpo. Nós somos espírito, nós somos responsáveis pelo perispírito, que é o corpo de energia, e responsáveis pelo corpo físico. Mas nós somos espírito. Quem conversa com o Criador, com Deus, somos nós espírito. Somos nós que pensamos. E aonde estivermos acordado em vigília ou em sono, nós somos espíritos. Nós pensamos e sentimos. Quem pensa e sente é o espírito. Então, mesmo que esteja deitado, sentado, andando, não importa. Dentro do metrô, no ônibus cheio, com zoada, no carro, no silêncio, se alimentando. O espírito sopra onde quer, disse o Mestre Jesus. O espírito sopra aonde quer. E nós somos espíritos. Então, a doutrina espírita, ela é o consolador porque ela traz a realidade, ela traz a comprovação da imortalidade. E se somos espírita, nós precisamos ter essa consciência, construir essa consciência em nós. Somos espíritos, somos imortais. E aonde nós quisermos estar, estaremos. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, na hora da oração, e a oração deve ser, para o cristão, um estado de 24 horas, 24 horas nós devemos estar buscando Deus, o Mestre Jesus, e seguir as suas orientações. Então, não importa, não precisa ajoelhar, colocar as mãos postas, sentar, botar musiquinha, nada disso, meus irmãos. Nós estamos buscando conexão com Deus, ou deveríamos estar buscando conexão com o Pai, a todo o minuto e segundo da nossa existência física. Então, ela nos lembra isso, que o importante é a sintonia, e a sintonia se faz através do pensamento e do sentimento. E quando ela fala aqui, né? Quanto mais reconhece a própria pequenez, é a humildade. Então, lembrando o que nós dissemos no início, a questão do agradecimento, da gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Pai por nos ter dado a vida. Ser gratos ao Pai por nos auxiliar, nos permitir, não é auxiliar, nos permitir que nós tenhamos essa experiência, mais uma experiência, estejamos vivendo mais uma experiência reencarnatória, mais uma existência, uma oportunidade. Então, em vez de reclamarmos,
buscarmos agradecer. Agradecer. E quando pedir, pedir o quê? Coragem. Pedir forças. Pedir ajuda para ser mais paciente, mais indulgente, mais tolerante, mais silencioso, mais calmo, para olhar as situações pelo lado positivo, o copo sempre metade cheio, sempre buscando a esperança, lembrando que dias melhores virão, pedir ajuda a Deus, ao Mestre Jesus e ao nosso anjo guardião, para que em espírito estejamos harmonizados. Dessa forma, o corpo vai receber o reflexo dessa nossa harmonia mental. Então, o que importa é a sintonia mental com Deus, com o bem, com o amor. Humildade, exatamente, humildade. Quando ela fala a própria pequenez, ela está falando de humildade. Ato de humildade, de adoração, de fé. A oração é o pulsar do desejo humano na vibração do amor divino. Essa estrofe eu demorei um pouquinho mais de tempo para analisar, para poder sentir o que Joana nos quer dizer. Então, ato de humildade, sim, mas ela já falou pequenez. Ato de adoração, adorar ao Pai, ela já falou. É o respeito à natureza, respeito a tudo. É o respeito ao pensamento, ao corpo, à espiritualidade. A oração é o pulsar. Pulsar. Quando nós pensamos, ondas de luz, se em oração, ondas de luz vão saindo de nós. E aí eu lembrei da oração de Ismália, não é? Os mensageiros. Ismália, quando ela, no posto avançado do campo da paz, quando ela ora e está todos aqueles perispíritos enrijecidos, espíritos adormecidos, e Ismália começa a orar. E então dela vai emanando luz safirina, e André fica encantado de ver. E depois ele observa que cada um deles vai acompanhando a oração dela, vai também se iluminando, vai emitindo também vibrações luminosas, mas cada um num tom diferente. Alfredo num tom verde, não é? Ela num tom safirina. Então, cada um num tom verde, num tom diferente, em harmonia com o grau evolutivo, a vibração do pensamento, as tarefas já conquistadas, já executadas, a consciência de si, do si de cada um. E esse capítulo é belíssimo, eu convido vocês a ler, a reler, não é? Oração de Ismália. E aí eu lembrei dela, quando ela fala aqui, né? Dessa vibração, dessa onda, não é? E aí, do desejo humano, o pulsar do desejo humano na vibração do amor divino. E aí eu lembrei que em um dos livros dos momentos de Joana, se não me engano, momento de meditação ou de consciência, não me lembro bem, que ela fala sobre a questão do humano, não é de sermos humanos. Nós ainda não somos. Por quê? Porque ainda não aprendemos a amar. Nós estamos no processo, nós estamos ainda hominais, na transição de hominal para humano, porque estamos nos distanciando ainda, cada um no seu momento. Isso aí é da ciência cósmica, não é? Cada um no seu momento já conseguindo se afastar do instinto, já vencendo etapas, até chegar na condição humana onde nós vamos amar
uns aos outros. Amar a si e amar ao outro, colocar em prática aquele primeiro mandamento que Jesus nos traz. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que nós não estamos fazendo, jogando lixo aí, matando os bichinhos, tudo aí com tanto plástico por aí afora. Precisamos, nós espíritas, vamos dizer assim, nos assenhorar dessa consciência e desse trabalho, diminuir a produção de lixo plástico, de direcionar o lixo plástico para o local correto. Nós não podemos deixar de usar nesse momento, porque nós criamos uma sociedade tal que parece que tudo é de plástico, até a nossa roupa. Mas, pelo menos, meus irmãos, usar o menos que puder e direcionar aquilo que usou para o local adequado. Então, aí eu pensei assim, aquele que ama, precisamos nos tornar humanos. Então, quando Joana fala do humano, ela está falando, nos levando a uma reflexão. O quanto nós já conseguimos amar? E que forma de amor? E quando nós falamos que forma de amor, nós vamos abrir um parênteses para pedir que todos nós reflitamos um pouquinho nessa frase que vai por aí afora: toda forma de amor vale a pena. Nós costumamos deformar a palavra amor e confundir, porque como nós não sabemos amar ainda, nós estamos no instinto, misturamos amar com desejo, e aí podemos correr o risco de aceitar algo que não está correto e que não condiz com as leis do Pai. Vou ficar só até aí, deixar uma reflexão de vocês, né? Então, a oração é o pulsar do desejo humano. Esse desejo aqui é amoroso, porque o humano, ele ama, e quando ele deseja o bem para o outro. Esse desejo aqui não se relaciona a corpo, e sim espírito, aquele que ama, na vibração do amor divino, em sintonia com as energias divinas que emanam do Pai, do Mestre Jesus e dos espíritos trabalhadores da seara do Cristo. E ela continua: o homem que ora abre-se ao amor e a vida plenifica-o com paz. Então, abre-se ao amor, permite-se amar. O homem que ora permite amar ao outro e ser amado, porque às vezes nós queremos ser amados, mas nós não queremos amar o outro, porque amar dá trabalho, né, meus irmãos? Amar é servir, amar é ser útil, é nos ocupar do outro. Amar, aquele que ama não se satisfaz em ouvir uma resposta, tudo bem. Ele olha no olho, o que pouco estamos fazendo ultimamente, né? Olha no olho, porque não consegue tirar o olho do aparelho, então, mas olha no olho para sentir, que é o espelho da alma, se o outro realmente está bem, se ele está falando a verdade, ou se ele está timidamente, ou por algum outro motivo, escondendo a verdade, que é que ele não está bem, está precisando de ajuda. Então, abre-se, permite-se amar, e a vida plenifica-o. O que significa a palavra plenificar? Então, lá no dicionário, pleno, cheio, plenifica, dar plenamente a. Então, é dar-se. Então, ele se enche de amor e permite-se dar esse amor. A oração nos enche de amor. Por quê? Porque nos conecta com Deus, nos conecta com a luz, com as camadas mais sutis, da onde emana o amor. Então, nós recebemos esse amor e doamos esse amor. Bom dia, muito obrigado. Oh, como o seu cabelo está tão bonito hoje. Bom dia, obrigado. Por favor. Às vezes nós agradecemos eu ando de ônibus, né? Então, às vezes nós agradecemos ao cobrador porque liberou a nossa passagem e ele
fica surpreso. Nós olhamos, nós vemos no olho dele que ele está surpreso porque nós agradecemos. E aí começamos a observar as pessoas passando pela roleta e nem olhando para o cobrador, como se ele ali não existisse. Exatamente. Nós já conversamos aqui, tivemos a oportunidade de falar dos invisíveis. Lembra que eu falei aqui dos invisíveis? A oração talvez não mude as circunstâncias, nem impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e forças para superá-las. Então, está lá no capítulo, mais uma vez, 28. Eu falei 23 em alguns momentos, não foi? É 26. É aqui. Eficácia da prece. 27. Agora é 27. 28 é o último capítulo, não é? Coletânea de preces. É o 27. Eu botei aqui 28, botei errado. 27. Então, aqui nós temos a eficácia da prece. E ele diz aqui: seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pediste pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim, procede o pai prudente que recusa ao filho que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deverá curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, olha a fé, a coragem, a paciência, a resignação. A coragem, a paciência, a resignação. Então, muitas das vezes, nós oramos acreditando que aquela oração vai fazer com que o problema deixe de existir. Infelizmente, muitos grupos prometem isso. Mentira. Está enganando o próximo. E o próximo está se permitindo ser enganado. Porque a oração, Deus nos dá força, equilíbrio, coragem, paciência, abre a nossa visão espiritual para nós entendermos a situação e nos dá força para nós, que criamos a situação, resolver a situação. Nos coloca em condição de ouvir o pensamento, o conselho do amigo, do anjo guardião, do espírito familiar que está ao nosso lado, nos dando intuição o que fazer para minimizar ou solucionar, ou nos dando coragem para passar por aquela situação necessária, olha que nós estamos no educandário, e aprender com aquela situação a não fazer de novo, porque todo ato, ele traz a sua consequência, não é? Então, deixa eu ver, acho que é a última. Não é, não. Ih, meu Deus do céu. Mediante a oração, o homem marca o seu encontro com Deus. Sem esse contato, desacostuma-se de conversar com Ele. Essa parte aqui é importante, viu, meus amigos? Sem esse contato, desacostuma-se de conversar com Ele, perde a compreensão para os seus desígnios, terminando por esquecê-lo, e quando deseja reatar o intercâmbio, aturde-se sem saber como fazer. Mediante a oração, o homem marca o seu encontro com Deus. Então, é necessário ter constância na oração. E a constância diária, orar de manhã e à noite. A constância semanal, o evangelho no lar. Lembram? O evangelho no lar. E, eventualmente, sempre que as circunstâncias assim pedir. Então, essa constância, esse marcar o encontro, deverá ser constante.
Porque senão nós vamos perder conexão, perde a compreensão para os seus desígnios. Se nós não estivermos em contato com o alto através da oração, nós ficamos sem saber por que eu estou aqui, por que isso está acontecendo, por que aconteceu comigo, por que tinha que ser comigo, não podia ser com outra pessoa, não é? Ah, graças a Deus não foi com meu filho, não foi com meu marido, não foi com meu irmão, não foi com meu amigo. Nós perdemos a compreensão, porque nós mergulhamos de tal forma na matéria que é forte, que nos convida de uma forma muito forte, que é natural do planeta Terra, do nosso estado evolutivo. Nós precisamos realmente conviver com a matéria, mas temos que fazer um esforço, no nosso caso ainda é um esforço, de não nos deixar aprisionar. E esse esforço é através da disciplina da oração constante, diária. Senão, quando desejar reatar o intercâmbio, aturde-se sem saber como fazê-lo. E é o desespero. Quantos de nós, em momentos de dificuldade, entramos em desespero e não conseguimos orar? Esquecemos o Pai Nosso. Começamos e não sabemos mais como é que continua, e começamos a pedir, não sabemos mais, e entra um pensamento outro, é o desespero, a desarmonia. Então, se nós construirmos a disciplina da oração diária, será fácil para nós, em vigília ou no desdobramento do sono, nós nos conectarmos com Deus através da oração. Deus espera pelo homem e a oração é o veículo que o aproxima dele. Então, Deus espera o nosso despertar. Deus espera que nós nos sintonizemos com Ele, que nós o busquemos, porque Ele é o Pai, e Ele está em nós. Eu costumo pensar sempre, que aqueles irmãos nossos que estão nas regiões de muita dor, aonde os raios de sol não penetram, a luz não penetra, de tão denso que está, com um perispírito tão denso, mas dentro dele existe uma luzinha muito pequenininha, mas existe essa luzinha, que é Deus, porque eles são criaturas divinas, eles são criaturas de Deus. Deus está em todos nós, e nós precisamos fazer esse esforço diário de buscar essa conexão com o Pai Celestial. Muitas criaturas buscam Deus quando estão desesperadas, e porque perderam o seu endereço, o apelo não consegue alcançar o alvo. São aquelas orações em que nós só exigimos, não digo nem é pedir. Se está em desespero, muitas das vezes em desespero, o homem exige que Deus solucione os seus problemas. Em grandes gritos, em berros, com as mãos para cima, em total desequilíbrio. Isso não é oração, meus irmãos. Esses pensamentos que emitimos nessa faixa são atraídos, foi informada pela espiritualidade trabalhadora do bem, que elas são atraídas pelo centro da Terra, pelo magnetismo da Terra. Existem esses tipos de oração, existem as horizontais que permeiam, ficam ali mesmo naquele ambiente, e as verticais que chegam até as camadas mais sutis. Então, a oração é o meio seguro de saber onde ele se encontra. Quando nós oramos, nós vamos sentindo uma leveza, algo saindo de nós. Quanto mais nós pensamos no Pai, mais nós sentimos em nós aquela leveza, aquele bem-estar. E aí nós percebemos, Ele está em mim. Deus está em mim. Eu sou filho de Deus. E Ele está em mim, por isso Ele sabe de tudo. Por isso Jesus diz que o Pai sabe até de um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, porque está em nós. Sabe as nossas necessidades mais íntimas, porque está em nós. Nós fazemos parte de Deus. Ele está em nós, e quando nós oramos, nós temos essa certeza. Onde está o Pai?
E nós vemos que não há distância, que não há por que nos desesperarmos, porque Deus sabe de tudo. E se Ele permite, é para o nosso bem. E aí nós agradecemos a dor, agradecemos as dificuldades, e agradecendo a dor diminui, as dificuldades são diminuídas e passa, porque tudo passa. Todos os momentos passa. A oração mais eficiente é a que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor. É a ação da caridade, meus irmãos. Quanto mais nós estamos com problema, mais nós devemos olhar para o lado para ver o problema do nosso irmão e vamos ver que o nosso irmão está com um problema maior do que o nosso. E aí nós não vamos nos permitir ficar no desespero, na reclamação. Nós vamos, no mínimo, sentar e orar, porque a oração é tudo. A oração não é nada. A oração não é uma coisa pequena. A oração é tudo, porque a oração é a força que o Espírito possui de estar conectado, de voltar para o Pai, mesmo estando aqui na Terra, nesse pequenino ponto azul, no final da nossa galáxia. Nós podemos, sim, o nosso pensamento, nós temos a força de abarcar todo o cosmos e de trazer essa força, essa luz para nós, e mesmo estando no leito da dor, auxiliar muitas criaturas, encarnadas e desencarnadas, através da oração. Nesse momento, meus irmãos, muitos espíritos estão em processo de profunda dor, dor que nós não temos como avaliar. São esses irmãos que estão em desencarne coletivo. Irmãos que estão desencarnando em situação traumática. E esses espíritos chegam no plano espiritual em situação muito difícil. E nós, espíritas, que sabemos que somos imortais, temos a certeza. Nós precisamos nos comunicar com esses espíritos através da oração. E dizer a eles, nós te amamos. Calma. Lembre-se que você é filho de Deus. Deus é justo, bom, amoroso. Ao seu lado existe alguém que pode lhe ajudar. Calma. Observe. Pense. Lembre de Deus. Lembre da oração dominical que sua mãe, que todos temos, adotiva, avó, tia, amigo, vizinho, professor, ensinou. Porque essa dor, que não é injusta, vai passar. É oportunidade de resgate. Nós estamos precisando orar por esses espíritos. A espiritualidade tem solicitado que nós oremos por esses espíritos que estão passando por esse momento de resgate. E eles precisam entender isso, sentir e se ajudar, permitindo que os caravaneiros os ajudem. E cabe a nós, meus irmãos, não é os irmãos de outras religiões, não. Cabe a nós, espíritas, nós que nos debruçamos sobre a ciência espírita, sobre a filosofia espírita, sobre a religião espírita, nós que sabemos e temos certeza de que não estamos sozinhos, passar para esses irmãos essa certeza, orar por eles. E aqueles que estão no corpo ao nosso lado, o que pudermos fazer, cada um pode fazer, no mínimo, olhar e esperar que ele fale a sua dor. E dizer, meu irmão, não posso resolver materialmente, mas vou orar por você. Ou eu posso resolver aqui, o que eu tenho posso lhe dar. Nós precisamos sair do nosso individualismo, do nosso egoísmo, do nosso personalismo, e lembrar que fora de nós existe dor, e que a nossa dor não é maior do que o nosso semelhante. E dessa maneira nós vamos criar espaços na mente e no coração para ser instrumento de Deus, para ser verdadeiramente cristão. Muita paz para todos.